E o que é o GPS? Então você cria suas prioridades, você coloca aí ideias nisso e você tem um GPS. O GPS é aquilo que você vai seguir. Por exemplo, se eu quero chegar numa cidade aqui perto, né, eu quero chegar numa cidade a 100 km aqui, eu não entendo muito do caminho, eu ligo o GPS e vou. O GPS vai me deixar lá. Pelo menos eu vou ter que olhar o GPS antes de ir, olhar o caminho indicado para não cometer erros, caso eu já conheça mais ou menos as estradas. Mas se não, eu posso manter ele ligado durante o caminho inteiro e chegar lá. E se eu simplesmente sair daqui sem conhecer o caminho? Tem muitas pessoas que fazem isso, não tenho nada contra, mas assim, tem muita chance de dar erro. O mais indicado é eu simplesmente olhar o caminho no mapa e talvez em algum ponto crítico se informar. Seria uma possibilidade melhor do que sair simplesmente indo para algum lugar. Até porque dessa maneira, quando o objetivo não fica claro, você não tem uma clareza no que você deseja, você muitas vezes não consegue atingir os objetivos. Então você não consegue atingir. Você precisa de algo para te guiar no começo e conforme você for avançando nos objetivos, você precisa ir sendo mais realista com as metas e atualizando os objetivos e continuar se motivando a avançar mais. Quando você passar por grandes travas, você vai continuar se motivando. E uma das bases também que você deve considerar é a rotina autossustentável. Então, o que é isso? Você acorda um dia, você acorda bem. Você acorda bem, é produtivo até um horário, vai lá e dorme bem. Aí no dia seguinte você acorda no mesmo estado do dia anterior, é tão produtivo quanto e dorme e continua sendo bom. Por que tem que ter uma rotina autossustentável? Porque senão você vai fazer muita coisa num dia, no segundo dia você vai estar cansado e não vai render muito, no terceiro dia você vai render menos ainda, no quarto dia você já esqueceu dos objetivos, no quinto dia sextou e talvez você seja produtivo só na segunda-feira ou só quando passa a ressaca. Então a ideia é ser produtivo todos os dias da semana, seja por questões profissionais do trabalho que você está, como por exemplo o meu, que eu estou numa unidade de saúde, ou seja por questões do trabalho que você quer fazer fora do expediente, como por exemplo aqui eu estou gravando um vídeo num sábado, véspera de Natal, estou gravando isso no 24 de dezembro. Então assim, em ambos os caminhos você precisa estar consciente da base que você tem. Por exemplo, eu sou produtivo grande parte dos dias, aí, a maioria do ano. Tem poucos dias aí que eu não sou produtivo. Alguns momentos vão ser momentos que eu realmente vou me permitir relaxar e curtir o momento. Grande maioria dos dias eu sou extremamente produtivo e isso a longo prazo me torna uma pessoa constante, uma pessoa extremamente constante, porque se você pegar uma pessoa que aguenta fazer algo uma semana, um mês, um comportamento e logo para, ela não consegue engajar nos objetivos, ela não consegue ir longe nos objetivos. E uma pessoa que foca por anos, por exemplo, o aplicativo de meditação hoje completou 400 dias, o aplicativo de xadrez hoje completou 400 dias consecutivos que eu estou utilizando. É a única coisa que parece que um dos itens do aplicativo de xadrez eu não mexi ontem. Aí ele perdeu a sequência e agora começou de novo. Mas assim, era uma sequência que eu tinha iniciado apenas 2 meses atrás, então é uma sequência pequena. Então, grande parte da minha vida eu tento ser constante. E essa é a ideia que eu passo aqui no canal. É você estruturar uma rotina e começar a ser constante. O que é uma rotina autossustentável e como ela deve ser? Então, uma rotina autossustentável, ela deve ser inteiramente, na grande parte, não dá para dizer 100%, até porque, como eu digo, a gente deve saber o que não é o ideal. Por exemplo, não é o ideal, sei lá, beber de noite por causa do sono, comer muito de noite e dormir tarde. Mas se você pegar num momento festivo, como agora estou no final de ano, você vai estar vendo esse vídeo ano que vem, mas como eu estou no momento festivo,
É natural que isso aconteça uma ou outra vez, principalmente na virada do ano, por exemplo. Só que a gente deve aceitar que a gente vai errar na virada do ano, então. A gente aceita que vai errar na virada do ano e vai se recuperando, né? Vai recuperando o corpo, aí vai assumindo isso. Um erro não aceitável, mesmo em todas as rotinas, é você, por exemplo, encher a cara. Se você é fraco para bebida, aí você não deve usar dos momentos de festa para beber. Você deve simplesmente ignorar a bebida, e se você não tem autocontrole em lugares que tem bebida, você simplesmente não deve ir para esses locais. Essa é a ideia que eu tenho em relação a isso. E a rotina autossustentável, ela é algo então que você começa num dia, né, vamos supor numa segunda-feira, você acorda no horário já terminando de dormir, né, já com o sono completo, aí você faz várias coisas sem exaustão e com lazer em alguns momentos do dia, intervalando aí no dia, aí você tem um pouquinho do lazer de noite, você vai dormir bem, no dia seguinte você acorda, é produtivo novamente e você consegue ser assim a grande maioria dos dias da semana. Então, se você for assim a grande maioria dos dias da semana, você vai conseguir se recuperar muito bem. Você vai conseguir, por exemplo, você tinha muitas coisas que você queria fazer num dia. Você acaba não conseguindo fazer tudo, só que você compensa porque você é muito produtivo a semana inteira. Então no segundo dia você não fica procrastinando, você não fica adiando as tarefas, você não fica mal por isso. No segundo dia você também é produtivo. E isso facilita bastante essa questão. Então a ideia é que com o tempo você consiga ser mais produtivo com constância e não com intensidade. O que eu quero dizer com isso? Se você for produtivo um dia inteiro e ficar 2 dias improdutivo por causa disso, não me parece lucro, porque 2 dias que você poderia ser mais ou menos produtivo, no caso 3, né, se pegar o primeiro, você foi só muito produtivo em um deles. Eu, por exemplo, eu estava querendo terminar algumas aulas e eu já estava cansado, meu corpo já estava dando sinal que era hora de dormir. E eu terminei uma aula mesmo assim. O que aconteceu? No dia seguinte eu não consegui ver nenhuma aula, não prestava. E se eu tivesse dormido bem, dormido aquela hora, talvez no dia seguinte eu teria conseguido ver 2, 3 aulas de 1 hora. No outro dia daí comecei a me recuperar. Então assim, se você não dormir bem uma noite, você vai sentir o efeito por algum momento, talvez 1, 2 ou mais dias. E você deve sempre analisar essa questão do seu sono, quanto tempo você dorme, se é o suficiente, se está tendo qualidade, é um dos pontos essenciais aí da rotina autossustentável.